Então, boa noite, pessoal. Continuamos com o nosso estudo, além de religião, Sua Santidade Dalai Lama. A gente estava comentando e já estamos indo para os finalmente, né, do texto, no capítulo 10. Nós vamos trabalhar hoje, cultivando valores internos essenciais. Então, vamos estabelecer a nossa motivação, lembrar que quando a gente faz algum tipo de ação meritória, positiva, aquilo vai reverberar, né, no nosso entorno, nas pessoas que a gente convive. Então, a gente sempre lembra de incluir todos os seres na nossa prática. Vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar com vocês a tela da Sadhana, a gente fazer as preces iniciais. A gente faz uma vez em português e duas em tibetano. Bom, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddha. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhas. Orjaya Jina Jansan Temage Sardam Pula Ayatseng Jogi no Drumne Temajane Jesudra Urdu Kandro Mambe Kurjiji Jesudadru Ki Jingji Lamchi Sheksu So Guru Pema Siji Ho Ji Nubjan Sam Pema Gesar Dong Ulam Yatseng Choki Nodru Nim Pema Junne Sheksutra Urdu Kandro Mampe Kur Chechi Jesu Nadru Ki Jinji Lamche Sheksu Song Guru Pema Siji Hon. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, deles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suchi Chonam Bhajan Chu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jing Pe Sonan Chi Rola Benchir Sanje Drupasho Sangye Chodam Sochi Chonam Lajan Chubardu Dani Chap Suchi Dagi Jing So Jing Pe Sonan Chi Rola Benchir Sanje Drupasho. A gente vai fazendo essa prática de meditação. Procure encontrar uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre de manter a coluna ereta, os ombros bem relaxados, soltos, a mente presente. O processo de meditação é trazer a consciência para o momento.
Você vai observar o que quer que aconteça, sem julgamento, sem críticas, apenas observando, como uma testemunha. Lembre-se de manter o corpo relaxado, a mente clara, vívida. E se você se sentir confortável, que seja benéfico para você, repouse a sua atenção no fluxo natural da respiração, seja no abdômen, ou seja nas narinas. Você vai observar que é possível deixar a mente repousar em um objeto, como o fluxo da respiração, sem precisar emanar, produzir mais pensamentos, ideias, ou ficar respondendo ao fluxo interminável de pensamentos obsessivos, nada a ser feito. Perceba que o seu corpo vai se estabilizando com a energia fluindo naturalmente. Nenhum tipo de obstrução interna. Então, perceba, a consciência pode se espalhar em todo o espaço do corpo e soltar quaisquer tensões que ela reconheça. Você também pode eleger o foco nos lungs, percebendo o elemento terra, com a estabilidade do corpo, força, o elemento água, com relaxamento, não obstrução, flexibilidade, o elemento fogo, calor, curativo, o elemento ar, inspirando e exalando, reconhecendo a expansão do movimento. O elemento éter, o interesse, o brilho, o foco. Então, também podemos ver o que pode ser chamado também como elemento do espaço. Todos esses cinco elementos, cinco lumes, surgem do elemento primordial, espaço. Vamos seguir em silêncio, cada um percebendo o que é mais simples e mais efetivo de ser feito, cada um com a sua própria prática, algo que mantenha a mente presente, lúcida, momento a momento. Lembre-se de ser gentil com você mesmo. Percebeu que a mente se dispersou, se distraiu, retorne naturalmente ao foco. É apenas tomar consciência. E assim seguimos.
A gente vai retornando. 15 minutos longos ou 15 minutos curtos? E o tempo também é muito a gente que vai criando, né? A experiência de tempo, né? Isso é a vacuidade do tempo. Quando a gente fala da vacuidade dos fenômenos, muita coisa que a gente determina na nossa experiência é o tempo e o espaço, né? Tudo parece, em termos materiais, é isso, né? Tempo e o espaço, a passagem de tempo, né? E a localização geográfica, vamos dizer assim. Mas se a gente for olhar a fundo, com um olhar acurado, aonde está o tempo? O tempo é completamente construído, né? A gente pode ter uma experiência que o tempo é alguma coisa objetiva, concreta, que está passando lá o ponteiro, segundos, ou se aquilo é digital, né? Mas a experiência, o tempo, ele só existe na presença de uma consciência que observa a passagem, né, dos fenômenos. Então a gente vai perceber e o tempo a gente vai construir conforme nossos referenciais. Tem dia que a gente medita 1 hora, parece que passou 5, 10 minutos. E tem dia que a gente medita 5, 10 minutos e parece que foi mais de 1 hora, que não está passando tempo. Então é como é que a gente está internamente a experiência, né? E a mesma coisa em relação ao espaço, né? Se você for pensar em termos de espaço, também é tudo construído, né? A gente rotula um nome, né? Então eu posso dizer Matinhos, e aí Matinhos é uma cidade que eu vou lembrar, no litoral do Paraná. E daí até onde começa Matinhos e onde termina? Isso também é alguma coisa muito construída, né? Uma construção arbitrária, né? E é assim que a gente vai dizer, ou a casa, né? A tua casa começa aonde? A nossa casa começa a hora que a gente entrou no portão. Daí quer dizer, então, que ponto exatamente que começa a sua casa? Se tiver acontecendo alguma coisa na rua, lá, o cachorro mexeu no lixo ali na frente, você não se sente responsável para ir lá e arrumar? Aí você vai lá. Mas praticamente, então ali também é uma extensão da sua casa. Você não vai falar, não, isso é da prefeitura, isso não é comigo. Então, mesmo casa é uma sensação também que a gente que constrói. E aí é aquilo. A casa é a mesma, você já teve essa experiência. Entrou na casa, morou um tempo. Antes de morar, você olhou ela, você, nossa, achou aquilo muito legal. Daí você fez todo um esforço, mudou. Daí aquilo de repente se tornou seu lar. Aí, por muitas causas e condições, a impermanência faz aquilo girar, e aí você vai cessando aquela experiência, aquela bolha de realidade, daquele espaço que parecia ser a minha casa. Na verdade, daí você já começa a pensar, não, agora eu preciso ir para uma outra casa. Pode ser que você precise de uma casa maior, chegaram filhos ou outras pessoas para morar, ou você já precisa de uma casa menor. Os filhos foram embora, a vida seguiu. Como é que vai ser? Então, a experiência de casa, você vai sair dali e aí já não vai mais estar ali. É isso que a gente fala. Então, o espaço também é vazio e luminoso, assim como o tempo. Muito bem, mas filosofias, madhyamika à parte, nós vamos lá para a página 161, capítulo 10, a parte 2 do livro, Cultivando Valores Internos Essenciais. Vamos relembrar as duas frentes para a prática da ética genuína. De um lado, trabalhar para conter nossas emoções destrutivas. Lembra lá no resumo, né, que a gente falou? Evite prejudicar os seres. Então, dentro desse item, a gente puxa um linkzinho, trabalhar para conter as emoções destrutivas. E de outro, cultivar ativamente nossas qualidades internas positivas. Daí, a segunda frase, procurar beneficiar os seres. Então, aí puxa o linkzinho, a gente vai tentar
cultivar essas qualidades. No capítulo anterior, eu falei sobre o problema das emoções destrutivas e sobre como, através da conscientização e do controle, podemos lidar de forma construtiva com os desafios que elas nos impõem. Então, ele está dizendo que a gente olhou antes mais nesse sentido de evitar cair sob o jugo das emoções destrutivas. É isso. Como que a gente vai lidar de uma forma construtiva, né? Então, lembra, tomar consciência da emoção. É aquilo, né? Não vamos suprimir, mas a gente vai tomar consciência e aprender a lidar, né, com aquilo. É isso que nós estamos tentando. Neste capítulo, considerarei a outra face dessa abordagem. Eu já falei bastante das qualidades positivas que naturalmente existem dentro de nós, entre as quais a mais importante é a compaixão. Lembra, compaixão? Aspiração de liberar os outros do sofrimento, né? Liberar o sofrimento dos seres. E também comentei sobre a virtude do perdão no contexto da justiça. O que veremos a seguir é uma breve consideração de alguns outros valores humanos fundamentais: paciência ou tolerância, contentamento, autodisciplina e generosidade. Então, agora ele está falando, antes ele focou bastante em como lidar com as emoções aflitivas, e agora como é que nós vamos cultivar isso que ele traz como valores essenciais, né? Paciência e tolerância. No contexto da ética secular, talvez o antídoto mais relevante, imediato e urgente para as emoções destrutivas na nossa vida cotidiana seja o que chamamos em tibetano de Zopa. Embora geralmente traduzido como paciência, Zopa inclui também as virtudes da tolerância, do autodomínio e do perdão. O que essa expressão realmente significa é a capacidade de suportar o sofrimento, vai ser continente, né? Não deixar que nosso impulso instintivo responda negativamente às nossas dificuldades. Mas Zopa não tem nada a ver com ser passivo ou impotente. Não é o caso de tolerar algo só porque não se tem a capacidade de revidar. Também não significa, ainda que relutantemente, aguentar injustiças com os dentes cerrados. Em vez disso, a paciência genuína requer grande força. É fundamentalmente um exercício de restrição baseado na disciplina mental. Há três aspectos da paciência ou tolerância a se considerar: a tolerância com aqueles que nos prejudicam, a aceitação do sofrimento e a aceitação da realidade. Meu avô sempre falava assim, paciência e aceitação. Que era como que a gente tem que aprender a lidar com as coisas, né? Meu avô Ângelo, daí que veio o nome do meu filho. Então, ó, paciência com os autores do dano. Então, nós vamos olhar a primeira parte. Quem incomoda, né? Quem está infligindo alguma situação ruim para nós, né? Como já sugeri, a reflexão sobre o fato de que tudo depende de um grande número de causas e condições pode nos ajudar a tolerar os males infligidos em nós por outras pessoas. Quando as pessoas nos ferem, de alguma forma, é útil lembrar que uma vasta gama de fatores contribuiu para esse comportamento. Quando enfrentamos a agressão ou o desafio ou o desrespeito, vale a pena lembrar, levar em consideração a causa pela qual essas pessoas agressivas ou desrespeitosas estão agindo dessa maneira. Muito provavelmente, seu comportamento reflete as dificuldades que elas estão enfrentando. Reconhecer isso pode moderar nosso instinto de retaliação. Se você pensar, a pessoa está sofrendo, ela não tá bem. Você já começa a aprender a relevar aquilo, aquilo já não fica uma sensação que eu preciso revidar, né? Não quer mais moderar o nosso instinto de retaliação, né? Também é bom lembrar que a raiva não é algo que alguém realmente deseja. Por exemplo, quando ficamos com raiva, é porque queremos
Nós queremos fazer ficar com raiva, é isso que está querendo dizer, né? Ficou bem estranha essa a montagem dessa frase, mas é isso. Quando ficamos com raiva é porque queremos? Não. Ela surge em nós involuntariamente. Assim como adoecer, ficar com raiva não é algo que fazemos deliberadamente. Então vamos pensar assim, ó. Se uma pessoa espirra, se ela está com tosse, se ela está ali do teu lado, e você vai ficar com raiva dela, você vai ficar mal com a pessoa está com uma doença. Não é verdade? Ela não está bem. Então aí a gente tem mais uma chance de gerar compaixão ao invés de gerar aversão. Ainda que às vezes a gente fique meio com raiva, né? Ainda mais naquela época da pandemia, lá do Covid, se entrasse num ônibus, se entrasse num lugar que a pessoa estivesse espirrando, tossindo, já vinha uma raiva. Mas vamos pensar hoje em dia, a pessoa que está mal, que está doente, a gente vai tentar, vai aspirar que ela se libere daquilo. Então a gente tem que começar a ter esse mesmo olhar para a pessoa que não está bem emocionalmente. É como se ela está doente, ela é arrogante, ela é invejosa, ela é falsa, ela é hipócrita, ela exclui os outros, qualquer coisa. Você vai observar que tem um tipo de comportamento, lembra? Mas a gente não vai se opor à pessoa, a gente não vai também corroborar com aquele comportamento. A gente não concorda, certo? Mas a gente vai ter compaixão. Então, isso vai começar a paciência. Você olhar a pessoa e pensar: essa pessoa não está bem, ela está doente emocionalmente, mentalmente ela não está bem, não está estável, vamos dizer assim. Ela tem uma insatisfação, tem um desconforto. Eu tento olhar isso, né, como se fosse uma doença física, orgânica. Porque às vezes é mais difícil, às vezes não, a maioria das vezes é mais difícil lidar com uma doença mental, uma doença emocional, do que uma doença física, orgânica, né? Então, assim como adoecer, ficar com raiva não é algo que fazemos deliberadamente, só não consegue, é involuntário. Além disso, visto que os autores dos danos são, como eu e você, seres humanos, que aspiram à felicidade e desejam evitar o sofrimento, eles também são merecedores da nossa compaixão e preocupação. Portanto, a bondade e o perdão são respostas muito mais adequadas do que a hostilidade e a raiva. São muito mais adequadas à hostilidade do que à raiva. Então, a pessoa foi hostil com você, é melhor você responder com bondade e perdão do que com raiva, né? Tal como acontece com o exercício do perdão, é preciso distinguir entre o ato e o autor, né? Como a gente comentou, entre o ato danoso e a pessoa que o cometeu. Enquanto nos mantemos firmes, nos opondo ao ato injusto em si, podemos manter o nosso senso de preocupação e compaixão com o autor do dano. Então, a gente se mantém firme, não, não está certo, eu não concordo, eu não vou seguir nesse caminho, né? Não acho que a gente deva reproduzir esse tipo de comportamento. Isso não está bom, né? A gente fica firme naquilo. Porém, a gente não vai desqualificar, né? Maltratar, hostilizar outra pessoa que esteja com aquele tipo de comportamento. A gente tenta, né? Pelo menos gerar uma compaixão, um senso de preocupação, né? Com o autor ali. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte da paciência, ele vai trazer a paciência através da aceitação do sofrimento. Uma dimensão importante da prática da paciência ou tolerância é o cultivo de uma atitude de maior aceitação das dificuldades e sofrimentos, que de fato são parte inevitável da nossa existência. Esse treinamento da paciência assume a forma do desenvolvimento de uma atitude de aceitação genuína de que a vida realmente envolve dificuldades. Negar as adversidades ou esperar que a vida seja fácil apenas causa mais sofrimentos na vida da pessoa. Não quero sugerir que o sofrimento seja algo bom em si mesmo. Simplesmente estou dizendo que, através da sua aceitação, será mais fácil suportá-lo. Então, é bom a gente ficar claro isso, porque na nossa cultura
tem esse ponto, né, que a gente sempre traz, né, que é o hedonismo, a busca do prazer, a busca de uma felicidade artificial, assim, superficial. Então é só você ver propaganda, Instagram, qualquer lugar que você for no shopping, sempre tem uma forma de mascarar. Antes a gente falava photoshopar, agora nem é meio que a pessoa põe a cara dela na IA para ficar mais jovem, mais bonita, mais reluzente. Vocês entendem? O que que acontece? O que que tem por trás disso? Uma análise do discurso. Vamos fazer isso. O que que tem? A pessoa acredita, né, que aquilo vai dar mais felicidade, que vai dar, né, uma sensação de que ela é melhor, de que ela é mais bonita, de que ela vale mais. Sabe assim? Então eu vou ter mais amor dos outros, eu vou ter mais reconhecimento, afeto. Então a gente precisa ficar claro para nós que a experiência humana inclui o sofrimento. Como o Dalai Lama fala aqui, não é que o sofrimento seja uma coisa boa em si, mas se eu aceito que existem adversidades, né, que existem dificuldades, vicissitude na vida, é mais fácil eu aprender a lidar com elas. Porque senão eu acrescento sofrimento à experiência, entende? Se eu tenho uma ideia na minha mente, um referencial que a vida deve ser propaganda lá que a gente falava, né? Propaganda de margarina com o cachorrinho correndo no gramado verde, a família toda feliz, sabe assim? Isso é uma ilusão, se eu achar que eu vou ter isso 24 horas por dia. Então, esse é o nosso ponto. A gente tem que quebrar desarticular dentro de nós concepções arbitrárias, condicionamentos que a gente herdou. E que daí, então, se a vida não está do jeito que eu tinha lá, que eu sabia na minha infância, na minha adolescência, então tem alguma coisa errada, ou alguma coisa errada comigo. Mas não é, é da experiência, a vida é assim. É só a gente olhar para a vida, né? O sofrimento existe, lembra? Ele tem causas, né? Causas e condições. Então, como é que eu vou lidar com ela? Aí eu me torno mais resiliente, mais flexível, mais maleável. Então, eu aceito melhor a experiência. E isso daí é paciência. Você tem paz e você tem ciência para lidar com a situação adversa que está vindo na sua frente, né? Muito bem. Ao viajar pelo mundo, tenho notado que as pessoas de países menos desenvolvidos, cujas vidas são difíceis em termos materiais, frequentemente parecem mais contentes do que aquelas em países ricos, que têm uma vida relativamente fácil. Sob a aparente abundância das sociedades materialmente avançadas, jaz uma boa dose de ansiedade e insatisfação interior, enquanto que nos países mais pobres, muitas vezes fica impressionado com a alegria simples que as pessoas têm. Como explicar? Parece que as dificuldades, por nos forçarem a exercer maior paciência e tolerância, na verdade nos tornam mais fortes e robustos. Das experiências diárias de adversidade, surge uma maior capacidade em aceitar as dificuldades sem perder a sensação interior de calma. Isso é algo que também observei em alguns dos meus amigos europeus. Aqueles da minha geração que viveram as agruras da Segunda Guerra Mundial parecem possuir maior paciência e força de caráter do que as gerações mais jovens, que nunca se depararam com tais dificuldades. A experiência de ter perdido os amigos e familiares, vivido na incerteza e ter precisado sobreviver de escassas porções alimentares, ao que parece, fez aquela geração mais forte. Eles são mais capazes de lidar com as adversidades sem perder o humor. De novo, obviamente, não estou aqui defendendo as dificuldades como um modo de vida. Estou apenas mostrando que, se nos relacionarmos com a adversidade de forma construtiva, enxergando seus benefícios, ela pode nos trazer mais resistência e força interior. Então, não é uma apologia ao sofrimento, uma apologia às dificuldades. Nossa, que todo mundo tem muita dificuldade. Não, não é isso. Mas simplesmente que se a gente aprende a lidar, né, com a situação difícil, a tendência é que a gente amadureça, que a gente tenha mais
uma fundação mais sólida. Muitas pessoas que a gente vê, então, que elas têm às vezes uma vida muito agradável, muito boa, uma coisa muito simples, incomoda a pessoa. Dá para perceber? Vocês já viram isso, esses casos? Não é real? Então, às vezes, uma pessoa assim, ela tá tudo bem, não tem nenhum problema, mas tem coisas simples que incomodam ela. Ela sofre por pequenas coisas, né? Alguma coisa que não aconteceu, aquilo vira, né? Então, a gente vai tentar aprender, né, essa dificuldade da vida, né, a gente começa a fazer reverência às dificuldades. Cada um pode tentar lembrar aí. Você lembra de alguma dificuldade que foi pesada, assim, que foi um momento hardcore, trash, e que mesmo assim você sobreviveu e você não aprendeu a ser uma, tentou pelo menos ser uma pessoa melhor? Muitas vezes a gente se torna mais humilde, né? Aquela nossa arrogância de saber tudo, né? A gente, vamos dizer assim, aquilo cai por terra e a gente aprende, não, eu preciso aprender a lidar com aquela situação, não tá uma coisa fácil, né? Porém, como poderemos lidar com os contratempos habituais da vida? Mais uma vez, acho especialmente útil o conselho de Shantideva, o erudito indiano do século VIII. Se houver uma solução, então qual a necessidade de desânimo? Se não houver nenhuma solução, então que sentido faz o desânimo? Isso é uma tradução, né? Então, se alguma coisa, se você está com um problema e ele tem como ser resolvido, para que se preocupar? Então é assim, né? E se você tem um problema que não tem como ser resolvido, também para que se preocupar? Se já não tem como ser resolvido. É mais ou menos isso, né? Eu tenho essa abordagem para lidar com os problemas de se não há necessidade, não há razão. Se um problema tem solução, então não deve ser motivo de preocupação excessiva. Ao invés de nos sentirmos sobrecarregados, devemos simplesmente trabalhar com determinação para chegar a uma solução. Se depois de uma análise cuidadosa concluirmos que não se pode encontrar uma solução, então não ganharemos nada em seguir preocupados. Aliás, quanto mais cedo aceitarmos que o problema não pode ser corrigido, mais fácil será continuarmos com nossa vida. Em ambos os casos, não há necessidade de nos preocuparmos em excesso. Isso não só não, não nos traz nada de bom, como pode nos prejudicar seriamente, tornando-nos mais fracos ou, pior ainda, levando-nos a uma depressão. É claro que isso não quer dizer que devemos nos entregar ao sofrimento. Pelo contrário, aceitar o sofrimento, longe de significar render-se, é o primeiro passo na luta contra o mal que ele possa nos causar. Ao aceitar as adversidades, começamos a ver que elas não são totalmente negativas. Podem ser uma força poderosa para nos reaproximarmos de outras pessoas, ao despertar nossa natureza empática e compassiva. O sofrimento nos ajuda, sobretudo, a reconhecer a nossa afinidade com o outro, nos torna mais humanos, né? E com esse reconhecimento, já não seremos sobrecarregados pelas nossas próprias dificuldades, mas ganharemos a força de que precisamos para enfrentar os desafios. O sofrimento pessoal também pode ser um catalisador para o crescimento espiritual individual. Além de nos tornar mais fortes, pode nos trazer uma espécie de humildade, ajudando-nos a estar em maior sintonia com a realidade. Estes efeitos do sofrimento são reconhecidos por todas as principais tradições religiosas do mundo. É algo que eu senti em minha própria vida. Não tenho dúvida de que minha experiência no exílio tem me dado uma compreensão da vida mais profunda do que eu teria se ainda vivesse no Tibete como privilegiado governante de um país. Então, aqui é a paciência através da aceitação do sofrimento. Então,
como lidar, né, com o sofrimento. Eu sempre me lembro, então, a gente observa o sofrimento, aprende a lidar com ele e supera, libera aquilo. Não é que eu vou ficar então me rendendo, né? Mal, virar uma depressão, um burnout, vamos dizer assim. É uma super empatia que leva a gente à exaustão. Não é esse o caso. Mas também não é o caso não olhar para o sofrimento, que é muito comum, né? Então as pessoas tentam de alguma forma cobrir o sofrimento, a experiência, né? Tipo, fugir ao máximo da experiência do sofrimento. A gente faz isso. Do tipo, a gente vê uma pessoa na rua que está mal, uma pessoa de situação de rua. A gente tem uma tendência a atravessar para o outro lado, não é verdade? É evitar o sofrimento. Tipo, não quero nem pensar, cara, se ela vai pedir ou não, mas é melhor eu mudar. Daí agora a gente vai tentar, agora que a gente encontrar o sofrimento, a gente vai tentar ver, eu estou bem, eu estou equilibrado, centrado, eu posso aprender a lidar com o sofrimento, tentar ajudar a outra pessoa que está ali na frente. Daí eu não vou fugir. É uma pessoa, como eu sou uma pessoa, né? Como meu filho, meu pai, todo mundo no meu entorno. São pessoas que querem ser felizes e querem se liberar do sofrimento. Como é que eu vou fazer isso? Eu também não sei. Daí é isso, eu vou aprender a lidar. Mas a primeira coisa é a aceitação, que existe um sofrimento ali e que eu estou cruzando pelo caminho dali, né? Em qualquer lugar, onde a gente for. Aquele chefe, aquele colega, aquela pessoa, já vou mudar, já vou evitar. Tipo assim, vai chegar o elevador, você espera um pouquinho, deixa a pessoa aí, depois você vai. Pega outro elevador. Vocês já tiveram essa experiência também? Eu não quero conversar com aquela pessoa. É isso, a gente está evitando o sofrimento, né? Então, pô, cada um pode perceber. Então, agora a gente vai. O desafio é a aceitação do sofrimento como parte da experiência humana e que é possível aprender a lidar com ele. Eu começo com a paciência e a aceitação, né? E a paciência através da contemplação da realidade. A terceira dimensão da prática da paciência envolve concentração em aspectos da realidade que nós, enquanto indivíduos, temos mais dificuldade em aceitar. Estes podem incluir, por exemplo, o envelhecimento ou a morte. Estes tópicos muitas vezes são considerados tabus, porque muitas pessoas simplesmente não querem pensar sobre eles. E este parece ser particularmente o caso nas sociedades mais materialmente ricas, onde o consumismo promove a cultura da juventude. Isso é o que nós estamos vivendo, né? A pessoa tem 40 anos, especialmente mulheres, né? Que aí elas têm uma sensação que elas querem fazer coisas para parecer que ela tem 20 anos, fisicamente, como se fosse uma coisa boa. É isso que é uma tristeza, porque daí a pessoa está insatisfeita. Ela não para de ficar fazendo harmonização facial. Sabe assim, não tem fim. É um campo que, sim, que tá lá repercutindo. Muita gente quer fazer isso. Mas é assim, ó, a pessoa vai ter que perceber o limite, né? Até que ponto vai ser? O que é supérfluo, o que é necessário? A pessoa se cuidar, isso é muito bom. Mas até que ponto esse cuidado exagerado não está gerando uma obsessão dela? Ela nunca está perfeita, ela nunca é como ela verdadeiramente aparece, ela não tem uma aceitação dela mesma. Esses dias eu até vi, acho que foi na BBC, eles falando que tinha muitos lugares têm dificuldade de encontrar pessoas, ou que foram desaparecidas, ou que tiveram algum problema, de tanto que nas redes sociais as pessoas estão mexendo nas suas próprias imagens, sabe assim? As imagens são tão manipuladas que você já não sabe mais como é que é a pessoa. É muito louco isso, porque ela Ô, não está Gabriel, satisfeita. Ou pode falar, Diego. esses dias eu vi um negócio na internet, você falou de harmonização facial.
tem uma técnica para a pessoa ficar mais jovem que não precisa de nada disso, que é só você mentir a sua idade para cima, que a pessoa vai dizer, nossa, mas você tá bem, né? Tipo, que nem falar assim, eu tenho 50 anos. Nossa, mas Eu vou 50 começar a anos você tá falar, bem? eu tô com 58. Nossa, cara, você É, tá bem, hein? você tá bem. Aí fica tudo ótimo. Mas é, mas na Boa. verdade eu abri o microfone aqui para comentar outra coisa também. É porque você foi, já faz uns dois ou três encontros assim que dos exemplos que você vai dando e as coisas que você vai falando assim, parece que você está falando de mim, sabe? Como se você já conhecesse a minha história de vida e tivesse me usando como exemplo. E aí agora o mais recente que você deu foi essa questão de ajudar uma pessoa na rua, né? Por exemplo, que você atravessa, né? É, aqui na praia tem bastante gente que, que pede coisas, que bate nas casas e tal. E assim, por exemplo, de noite é uma regra que em casa a gente não atende ninguém, né? Não importa quem for, sendo de noite, a gente não atende. Por questões de, sei lá, a gente nunca sabe se não tem mais alguém escondido, enfim, questões de segurança. E porque você nunca sabe quem tá do outro lado, né? Mas assim, mesmo de dia, por exemplo, às vezes eu já ajudei algumas pessoas em algumas situações, mas eu sinto que eu tenho uma certa barreira para para ajudar, porque eu tenho a sensação de que eu tô sendo sempre enganado, que as pessoas vêm contar uma historinha triste para tentar tocar o seu coração, para tentar tirar alguma coisa de você. E essa sensação de estar sendo enganado, para mim, ela me machuca muito, assim, me dói muito. Então eu tenho uma certa aversão. Se- Tipo, se a pessoa chega e fala assim, moço, tem R$ 1? É mais fácil ajudar esse do que ajudar aquele que conta toda uma história triste, sabe? Se a pessoa for mais objetiva. Só que, claro, quem tá pedindo não me conhece, né? Não, não sabe que eu tenho essa dificuldade para lidar com essas situações. Mas eu percebo que realmente é uma coisa assim que eu acho que eu poderia ajudar mais, mas eu não consigo, assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim. Todos nós, Diego. E é isso aí mesmo, a gente vai lidar com as nossas situações internas, na verdade. Porque quando a pessoa aparece, cara, muitas vezes ela quer atenção, né? Ela quer o cuidado, ela precisa de uma energia de alguém, ela tá, assim, desamparada energeticamente. E às vezes você consegue dar algum tempo da sua vida. Você consegue deixar 2, 3 minutos para ouvir a pessoa com atenção. Você não precisa fazer nada, você não precisa julgar o que ela está fazendo, o que ela está falando. Porque senão a gente vai se sentir mal mesmo. É inevitável, cara. Pô, eu não quero ser enganado, ninguém quer ser. Nem com essa lorota pro meu lado de novo, né? De novo com a conversinha. Então eu lembro quando eu estava estudando no HC aqui em Curitiba, lá na UFPR, tinha duas pessoas que elas viviam ali em volta, assim, com um carrinho de bebê, e aí a gente via nos bastidores que não era aquilo, entendeu? Mesma coisa a gente com cadeira de roda, que depois ia embora e guardava a cadeira, aquelas coisas. Então existia isso. Qualquer lugar a gente vai ver. O maior ponto é a pessoa está mal, cara, mesmo fazendo isso. Ou até pior se ela está fazendo isso, entendeu? Se ela chega num ponto de achar que a vida dela, olha só, eu vou gastar minha vida tentando enganar os outros, cara, a pessoa não está bem, cara. Então essa pessoa realmente é digna de compaixão. A gente precisa ajudar a aliviar o sofrimento. Você tem muito mais qualidade do que ficar interpretando um personagem, por exemplo, né? Mas, cara, eu vou dizer para você assim, de coração, é melhor a pessoa estar bem. Não é bom a gente querer ajudar por uma sensação de um bom mocismo, sabe? Que a gente aprendeu que tem que ser bom, tem que ser caridoso, filantrópico, assistencialista, sabe? Isso não é bom, porque a nossa motivação é que vai determinar, cara.
Que daí minha motivação é tipo assim, ó, eu preciso ser um bom moço. Eu preciso dormir com a consciência tranquila. Então eu vou lá e dou o dinheiro. Aí você vê um padre dando dinheiro para um cara que está usando droga. Meu Deus, aí não faz sentido. Entendeu? Esses dias a gente viu isso. Então não dá, cara, para fazer isso. Como é que vai? Eu não sei qual que era a motivação dele, entendeu? Mas assim, eu não faria uma coisa dessa. Então, aí parece que ajudar é não fazer aquilo, entendeu? Se a pessoa precisa, não, cara, se você tá precisando de um café para acordar, eu vou lá e compro o café. Eu ando 2 quarteirão, compro o café, volto e te dou aqui. Pode ser bom isso. Eu preciso ajudar a pessoa a sair daquela paisagem. E muitas vezes, na própria história do Buda, não é dando, cara, que a gente vai ajudar. É o contrário, cara, é recebendo. Então, o Buda conseguiu tirar uma mulher que era muito avarenta, que era muito assim, ávida, né? Que ela era os fantasmas famintos, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa entra assim, né, na mendicância, entra, né, de achar que os outros têm obrigação de dar para ela, existe isso também, né? E aí a pessoa estava lá, ela achava que ela tinha que puxar de todo mundo, era como se fosse uma vampira ali. É assim que é descrito, né, tradicionalmente lá no Buda Dharma. E aí o que que o Buda faz? O Buda não oferece nada para ela e ninguém dá nada para ela, quem está junto com o Buda. Mas o Buda dá a presença dele, calma, tranquila, e vendo que o outro tem a natureza livre. Ela não precisa se manifestar daquela forma. E aí é o contrário, cara. Ele pede para ela. O que ela pode oferecer? E aí ele tenta tirar ela daquela paisagem mental. Isso é o mais importante. A pessoa tem que sair da paisagem mental do vitimismo. É claro, cara, a pessoa precisa tomar banho, cortar o cabelo, fazer a barba, pôr uma roupa limpa, mas só isso ela vai voltar no mesmo tipo de vida ali. Não vai resolver. A gente precisa tirar ela da mente que produziu aquele tipo de experiência. Entendeu? Daí era isso. Daí o Buda esperou e ofereceu. Olha o que ele fez. Ele ofereceu a tigela dele, passou a tigela para ela. E ela viu, assim, dentro dela, o sofrimento que gerava ela ser tão gananciosa, tão ávida, né? Tão assim, mesquinha. Daí essa é a descrição. Ela conseguiu sair desse tipo de paisagem, não foi ele dando alguma coisa para ela. É ele oferecendo a oportunidade dela dar, dela ser generosa. Porque a mente da generosidade tirou ela, curou ela daquilo, entendeu? Então é isso que a gente tem que ver quando a gente estiver numa situação assim. Primeiro olha na sua motivação, no seu coração. Não adianta fazer uma coisa forçada, não é bom. É melhor eu tentar. Não, cara, essa pessoa ela não está bem, o que que dá para ser feito? Você tem que ser natural. Você consegue ouvir ela 2, 3 minutos, 5 minutos? Ah, não, agora eu estou tranquilo, já saí do trabalho, eu tenho 10 minutos para ouvir a pessoa. E nessa hora, não julgar, não criticar. Ela pode estar querendo dar uma conversa, a conversa pode ser verdadeira ou não, isso já não importa, não entrando no mérito. Mas você pode, se você estiver bem, fazer metabavana para ela. Ali vai ouvindo ela, vai sendo acolhedor, que ela realmente seja feliz, que ela se libere do sofrimento. Se agora eu não consigo ajudar, eu pelo menos faço aspiração, que um dia eu possa ajudar essa pessoa, que eu possa ajudar efetivamente. Por isso que a gente fala, cara, no final, a maior ajuda é a liberação, é ela sair daquela paisagem de sofrimento. Por isso que a gente faz prática, a gente medita, a gente estuda, a gente tenta ter uma qualidade de presença, porque é isso que vai dar diferença. A gente pode inspirar a pessoa a ter uma outra vida. E é claro, quando a gente puder ajudar com causas e condições, maravilha. A gente não precisa perder nenhuma oportunidade de ser útil, de ajudar os outros, entendeu? Se você estiver bem, cara, ó, eu tenho aqui, ó, tem uma maçã que está aqui, entendeu? Quer essa maçã? Qualquer coisa, você pode oferecer aquilo que você tem, que você acha bom, que você ia comer, entendeu? Não é uma coisa também estragada, ruim, não é nada, né? Tem gente que faz isso, cara, dá só coisa ruim quando você vai fazer uma doação.
Faz uma doação com coisa boa. Você vai doar alguma coisa? Pega, arruma, deixa limpinho, deixa bacana. O outro vai usar. Então é isso, né? Valeu, Diego. Obrigado de compartilhar. De nada. Não, mas é bom a gente conversar assim, porque daí o que que acontece, Gabriel? Essas situações, entre outras que acontecem, que eu tenho observado na minha vida, elas disparam uma espécie de gatilho que, que aciona algumas marcas mentais, que é Aí, ó. a segunda, o segundo item da roda dos 12 elos, né? Isso. Então, e aí eu acabo que eu fico muito. Tem impulsos de raiva, assim, né? Fico muito nervoso, muito irritado e eu não consigo lidar muito bem com a situação. Daí o que eu tenho trabalhado, assim, é tentar praticar um pouquinho da observação sobre eu mesmo naquele momento e como uma espécie de ferramenta, eu uso aquilo que você fala aqui no curso que é o sentimento ele vai surgir, ele vai durar um tempo e ele vai cessar. Então, eu tento me observar que eu estou ficando, né, nervoso ou que eu já estou nervoso, irritado, e aí eu uso essa ferramenta. Eu falo, não, é só esperar um pouco que esse sentimento ele vai cessar. Eu não preciso tomar nenhuma atitude, não preciso fazer nada. É só esperar. E aí, das vezes que eu consigo, funciona. Isso aí, cara. Você veja Realmente como ele. você está ressignificando a tua experiência. No fim, cara, você gera uma experiência meritória para você e para outra pessoa, entendeu? É, Porque você consegue se aprender, se conhecer, aprender a lidar com aquilo. Então, o outro que estava ali na tua frente, ele se torna como se fosse uma ferramenta da vida, entendeu? Um mensageiro da existência que surgiu como um karma secundário que acionou seu karma primário, que são os samskaras, as marcas mentais. E aí você treinando, praticando do jeito que você está fazendo, que é trazer a consciência para o momento, né? Não sou eu que falo, isso é o que a gente aprende nos ensinamentos. Então, aquilo surge, dura um tempo e cessa, você está praticando, então você ressignificou a tua experiência. Então, daí isso gerou uma experiência produtiva, entendeu? A mesma situação que estava lá, daí se tornou meritória. E isso você dedica para o outro também. Então, o outro foi bom. Ele veio, ele me irritou, mas essa irritação foi útil, porque eu olhei com um olhar paciente da prática, se tornou prática para mim. Aquela energia, aquela aversão, aquilo que eu tinha. Então, eu comecei a praticar. Então, tem muitas histórias de mestres, cara, que às vezes eles levavam junto alguém que era irritante, que era só para eles treinarem a paciência, sabe assim? Então, esse é o treino. Ai, ai, muito bem. essa estratégia é terrível, hein? Ai, ai. Então, vamos lá. Paciência através da contemplação da realidade. A gente estava comentando, né, aqui da culto, né, à juventude. Então parece que ser velho é uma coisa ruim, é uma coisa obsoleta, né? Que você tem menos valor. Não é como uma sociedade, sei lá, oriental, que vê o velhinho como uma figura de sabedoria, de acolhimento, né? Que tem muita experiência na vida, que eu vou poder ouvir, né? Não, aqui a gente, tipo, os velhos ficam longe, cara. Eles atrapalham, eles são devagar, sabe? Ai, cara, puta, agora é um velhinho que tá dirigindo, tá na minha frente. Nossa, a gente já falou isso, já sentiu. Ah, uma pessoa tá aqui, agora entrou na fila minha, nossa, o cara não sabe apertar os botões, vai dar trabalho, vai demorar muito mais tempo do que eu esperava. A gente não tem essa sensação? Isso é o usual da nossa cultura, porque é uma cultura de velocidade, de rapidez, de tudo muito rápido, de, sabe, respostas imediatas. É tipo fast food. E daí o velhinho que tem uma outra toada, um outro ritmo,
né? Ele viveu de uma outra forma, daí ele impacta pra gente. Daí parece que daí ele é inútil. Essa é a sensação que a gente tem dos idosos, né? E aí não tem uma aceitação do envelhecimento, igual a gente estava falando, né? Então, outra coisa que eu vi também, não sei se qual era o portal, lá, sei lá qual que era o lugar também. A garota de Ipanema, lá da música, a Elô, lá, a Pinheira, ainda está viva, e ela tem 82 anos, e ela está muito retocada, e aí tinha uma visão assim de que, olha, como é que ela chegou aos 82 anos daquele jeito? Que era super artificial, era assim, sofrível. É melhor a pessoa aceitar, tá tudo bem, faz parte. Mas só que é isso, pela cultura da juventude, da beleza eterna, né? A pessoa acha, ela imagina como ela era lá nos anos 50 que, final dos anos 50 que foram compor a música, como nos anos 60 era aquela experiência. Você vê como que a pessoa se apega? E nós também. E daí aquilo foi reproduzido e foi publicado, né? Muito bem. Daí é aquilo, a gente tem que gerar uma compaixão dessas pessoas, e não aversão, né? A gente pensa, puxa, cara, assim, não é melhor ver uma pessoa envelhece com sabedoria, que é gostoso estar junto, que bom, né? Tem uma aceitação da existência, que faz parte envelhecer. Só não envelhece quem morre novo. É assim, é a vida, né? Então, a terceira dimensão da prática da paciência envolve concentração em aspectos da realidade que nós, enquanto indivíduos, temos mais dificuldade em aceitar. Estes podem incluir, por exemplo, o envelhecimento ou a morte. Esses tópicos muitas vezes são considerados tabus, porque muitas pessoas simplesmente não querem pensar sobre eles. E este parece ser particularmente o caso nas sociedades mais materialmente ricas, onde o consumismo promove a cultura da juventude. No entanto, contemplar esse tema pode aumentar nosso bem-estar. Refletir profundamente sobre a inevitabilidade da velhice e da morte e seus papéis em nossa existência nos leva a uma maior tolerância com esses aspectos da realidade. E, de outra forma, poderiam nos causar desespero e desânimo. Então, gente, vamos contemplar a velhice e a morte. Faz parte. Vamos ver os nossos pais, vamos ver os nossos avós, quem ainda tem, né, os tios, pessoas mais idosas, e a gente vai contemplar. Nós vamos inevitavelmente envelhecer, ficar doente e morrer. Faz parte da vida. Mas eu não preciso gerar um tabu, um desespero frente àquele fenômeno. Daí você vai ver como a aceitação é importante, não é verdade? Não teve aí agora uma pessoa que ganhou que o BBB, que o pai morreu com 96 anos, e aquilo não foi impactante para a pessoa? Então, quando a pessoa, claro, a gente sabe uma pessoa próxima que vale, né, que tem muito valor interno, emocional, energético para nós, mas, gente, depois de uma certa idade, na verdade, a gente deveria contemplar para todos. Mas eu penso assim, ó, se você tem alguém mais idoso, você tem que aprender, pelo menos pensar, não, a probabilidade dela partir é maior, conforme vai passando o ano, não é isso? Os anos. Se a pessoa viveu mais de 90, ela já está no lucro. No Brasil, no caso, a média é 76 anos, a expectativa de vida. 73 para homem, 79 para mulher. E aí, o que que a gente, entendeu? Se a gente tem que parar e pensar. Vamos valorizar a vida, mas ao mesmo tempo vamos saber que quando a pessoa vai ficando mais idosa, faz parte da experiência. A pessoa tem que aprender a lidar com aquilo, contemplar, fazer parte da vida dela, e quem está no entorno também aprender a lidar, né? Como já mencionei diversas vezes, tudo no mundo acontece como resultado de muitos fatores. Isso é interdependência, né? Não é uma coisa unicausal. Tem muitos fatores, né? Na medicina, muita gente pensa assim, né? Um fator unicausal. Então,
você tem o bacilo de Koch e aquilo gera tuberculose. Mas isso não é verdade também, porque as pessoas podem estar expostas, mas elas têm uma imunidade boa, ela tem uma alimentação boa, ela dorme bem, ela tem, e aquilo não desenvolve a doença. Então a gente está dizendo que é multifatorial, né? Multicausal as nossas experiências para elas surgirem, né? Então é isso que o Dalai Lama está dizendo. Em qualquer acontecimento, nossas ações são apenas um fator entre uma grande variedade de causas e condições. Cuidar de uma planta, por exemplo, né? Da mesma forma, há sempre muitas faces para o mesmo acontecimento. Portanto, quando temos algum infortúnio, como por exemplo não conseguir o emprego esperado, vale a pena contemplar que a mesma decisão que nos decepcionou terá beneficiado alguém, e talvez alguém com uma necessidade ainda maior que a nossa. Apesar de não serem fáceis, tais considerações podem amenizar nossa sensação de perda através da alegria pela boa fortuna do outro. Isso é o maior antídoto, né? Quando a gente tem inveja, a gente queima, né? Por que acontece com o outro e não comigo? Se a gente começa a se regozijar no que aconteceu de bom com o outro, aquilo é um antídoto para nós. Então, apesar de não serem fáceis, tais considerações podem amenizar nossa sensação de perda através da alegria pela boa fortuna do outro. Ao mesmo tempo, o simples ato de mudar o foco de nossa atenção para longe de nós mesmos terá o efeito de fazer com que o problema pareça menos insuportável. Os benefícios de cultivar a paciência são óbvios. A prática da paciência nos protege da perda de nossa compostura e, ao fazê-lo, nos permite exercitarmos o discernimento, mesmo no calor das situações difíceis. Então, isso é mais ou menos o que o Diego estava descrevendo lá também. Você está no calor da situação difícil, que vem a irritação, vem a raiva, vem a aversão. E aí você consegue, com a paciência, dar esse espaço, essa abertura, né? Esse descolar da experiência imediata, responsiva, e aí, ao mesmo tempo, o que a gente faz? Exercita o discernimento. Então, eles exercitou o discernimento, lembrando, não, aquilo surge, dura um tempo e cessa, né? Ela nos dá um espaço interior. É isso. Espaço de liberdade, gente, é um respiro, é um alívio. Dentro desse espaço, ganhamos um certo nível de autocontrole, que nos permite responder às situações de forma adequada e compassiva, em vez de sermos conduzidos por nossas compulsões. Com o cultivo constante, a paciência, como a descrevi, nos mantém equipados para lidar com os altos e baixos inevitáveis da vida. E, além do mais, não há dúvida de que a paciência é uma qualidade que os outros apreciam tremendamente. Você já viu uma pessoa paciente do seu lado? Você não se sentiu bem? O cara, que bom que essa pessoa é paciente, ela é calma, ela transmite uma tranquilidade. Isso me ajuda muito. Ajuda a gente a ter um foco, ficar aprumado, não é isso? Então, como aquilo repercute, reverbera no entorno, né? Através do exercício da paciência, naturalmente nos tornamos muito mais atraentes aos outros. É mais gostoso estar junto com uma pessoa é calma, tranquila, paciente. As pessoas sentir-se-ão à vontade com a nossa presença. Deixar os outros à vontade também, porque a paciência também tem uma questão de aceitar o outro como ele é. Você não julga, não critica, não quer forçar o outro, sente a vontade de ser ele mesmo, quando você é paciente. Pessoas sentir-se-ão à vontade com a nossa presença e, consequentemente, mais felizes em nossa companhia. Acima de tudo, a paciência é um poderoso antídoto para emoções destrutivas como a raiva e a frustração. Muito bem. A gente vai até aqui, para esse ponto, e vamos praticar essa semana paciência com a gente mesmo, né? Em primeiro lugar, e a gente vai errar, faz parte.
nossa existência, a gente não está iluminado, a gente vai ter 2 meses, faz parte, né? Mas para a gente poder praticar algo, a gente tem que valorizar algo. Tipo assim, a paciência, ela é muito, vamos dizer assim, uma riqueza. Então, quando a gente fala isso, a gente está valorando alguma coisa que realmente vale a pena cultivar, né? Eu reconheço, eu aprecio, eu faço uma apreciação daquilo, né? A gente quer, a gente sempre brinca, né? Desabrochar a flor com alicate. Então, a paciência é aceitar que a flor tem o seu tempo de desabrochar. O que que pode ser a flor? Qualquer experiência nossa. Posso olhar para mim mesmo, puxa, eu gostaria de estar bem melhor, gostaria de estar mais calmo, gostaria de ser mais firme, mais perseverante, eu gostaria de estar mais animado, com mais energia para a vida. Eu gostaria, né, de ter várias coisas, mas olha como eu estou. Daí o que que a gente vai ter? Paciência com a gente mesmo, uma aceitação. Tá tudo bem. E o que não quer dizer que eu estou sendo conivente, que eu estou sendo passivo, né? Que eu vou, então eu estou me entregando, estou desistindo, né? Não é isso. Eu vou partir da onde eu estou e não onde que eu gostaria de estar, né? A pessoa gostaria de dormir obesa e acordar com IMC magrinha. É isso, essa é a ideia de hoje em dia, não é isso? Daí ela vai usar uma injeção mais tóxica possível. Isso não importa. Eu não vou olhar se já foi testado ou não foi. Eu vou usar. É claro que a gente está falando aqui brincando, né? Tem gente que tem boas indicações, mas é uma parcela pequena da população, né? E agora está usando um monte, está mudando, a gente já brincou aí, né? PIB de países que está mudando por causa de tanta gente que usou Ozempic e Monjaro da vida. Então, a gente está vendo assim, isso é a visão da não paciência, entendeu? A gente não tem paciência com a gente mesmo, com a vida, e que tudo leva um tempo, leva uma dedicação, paciência e perseverança que vem junto, né? É algo que a gente deve aprender a cultivar, valorizar aquilo, não, isso é muito bom. E aí, paciência com os outros, paciência com a gente, paciência com os outros. Como o Lama falava lá, né, no livro da Joia dos Desejos, né? Então, ele fala assim que a paciência, na verdade, é uma não impaciência. A gente lembrar isso. Porque o que que acontece? Eu fico impaciente ao não aceitar as coisas. Então, eu treino a não impaciência, ou seja, uma aceitação. E aí, naturalmente, eu fico paciente, porque eu estou aceitando. Quando que eu sou impaciente? Quando eu não aceito as coisas. Quando eu acho que as coisas devem ser do meu jeito. Quando eu penso que as coisas não têm muitas causas e condições envolvidas, né? E que as coisas levam um tempo, é natural, né? Então, para você cozinhar um ovo, você precisa ter água, você precisa ter uma panela, você precisa ter o fogão, você precisa ter gás, entendeu? Você precisa ter o ovo, aí você precisa de um tempo com tudo isso acontecendo para poder gerar o ovo cozido. Entendeu? Daí é isso. É para tudo na nossa vida vai ser isso, né? Beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Então vamos fazer a dedicação. Tá tudo bem. Eu vou colocar aqui a página. A gente pode fazer um instantezinho de respiração, que é bom também, né? Só para a gente relaxar nossa mente, né? Lembrar do método do pensar, contemplar e repousar. O que que a gente estava fazendo agora? Eu, Pode eu falar, Vânia, desculpa. gostaria, lembrando, né, eu estava pensando na paciência e ela
a perseverança que você tinha falado, eu estava pensando. Mas, além disso, a constância, a Constância. constância Isso, de estar revendo esse assunto, que é o que vai fixando isso. melhor, né? É, A gente está sempre falando da paciência, ela vai se tornar, vai criando raiz, né? isso mesmo. Acho que é É como se isso. eu fosse é a repetição, né? O aprendizado pela repetição. A gente precisa muitas vezes evocar isso. É como se fosse fazer uma É, oração. Eu faço uma oração à paciência. Daí eu vou trazer sempre ela ao momento. É isso aí, enriquecer a minha isso. experiência, é a diligência, né? De ser Hum, persistente, de perseverar naquilo. Essa constância, energia constante, a gente fala. Você é. manter aquilo, ó. Isso é importante, é isso que eu vou seguir. Eu não vou abrir mão dos meus valores, valores internos essenciais, o Dalai Lama fala. Então, eu Hum, vou seguir nela. Pode parecer que você é bobo. Tem gente que acha, essa pessoa é boba, ela é sangue de barata, ela não responde, ela não, sabe, ela não se coloca, ela tem muita essa visão também. Você tem que é. chegar, né? Chegar chegando, aquela coisa assim, sangue nos olhos, impõe, né? Senão os outros vão vir em cima de você. Então, cara, é sempre assim, ó. É claro para mim, pode ser que os outros não tenham claro isso. O que que é valor para mim? A paciência é um valor assim inestimável, entendeu? Então Hum, eu vou lembrar das histórias do Buda, do Jesus, do Krishna, de qualquer ser, né? Do Dalai Lama, do Gandhi, da Madre Teresa. Quem a gente lembrar, a gente vai ver o que era a experiência deles. Eles seguiam a consciência que eles acreditavam. A consciência deles estava afinizada com os valores. Então, os meus hum, valores, eu não vou abrir mão. Eu acredito. A paciência é um deles. E aí eu vou treinar. É isso aí, Vani. Então, eu vou lembrar, hoje a gente leu, essa semana nós vamos lembrar, vamos escrever lá. Agora a gente bota recadinho na geladeira, escreve paciência. Uma letra é. bonita, calma, com paciência, você escreve a palavra paciência e bota na geladeira. E aí É isso vai aí. lembrar, né? Vamos treinar. Uhum. Será que a gente É. consegue lembrar do que disso tudo que nós falamos? Então, ó, isso foi o pensar. Daí o contemplar é a gente trazendo exemplos, muitos exemplos na nossa vida. Então, Hum. paciência é ter calma, uma aceitação, uma abertura para a vida, né? E como que eu vou desenrolar o osso, como eles falam lá no Nordeste. É assim, né? Isso. Muito E bom. agora vamos fazer o repousar, uns instantes de silêncio e a gente faz a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam assim. De gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a oração final, que é a grande tradição do Bari Shantirakshita, do mestre Padmasambhava, do rei Tritson Deltsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres,
assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Que ocho suringo che zanling sa su cha pa druju jo su na wa dan midra Gele show. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, por compartilhar tempo, espaço, né? As experiências. É Valeu, muito então, gente. bom. Então, boas Boa noite, práticas. Diego, Yolanda Boa noite, Boa e gente. noite. Boa Gabriel. noite. Boa noite. Muito Até Obrigado. Tchau, obrigado. tchau. bem. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.